você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está na 4ª temporada e esse é o 2º episódio. Bom, se você está acabando de chegar por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola aqui no canal do Portal Revoluta, tá bom? E se você já se inscreveu, eu te peço para convidar seus amigos a se inscreverem para conhecerem o conteúdo que é feito aqui no canal, tá bom? Bom, nesse 2º episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz, o convidado é o Antônio Carlos de Oliveira. O Antônio Carlos, ele já foi punk, ele é professor e morador de São Caetano do Sul, em São Paulo. Bom, ele foi indicado pelo Juninho da Subverta Distro e da banda Artigo 19 para poder falar sobre esse livro aqui, ó. Os fanzines contam uma história sobre punks, né? Esse livro ele já saiu pela Rizoma Editorial, que é essa edição que eu tenho aqui, e também pelo Centro de Cultura Social de São Paulo, o CCS-SP. Esse livro é resultado de uma pesquisa acadêmica, né, que fala sobre essas publicações independentes e baseadas, né, no Faça Você Mesmo, que são os fanzines, para falar sobre a importância da construção e discussão de ideias e ideais, né? Mas engana-se quem pensa que o conteúdo desse livro é muito formal e aquela clássica publicação acadêmica, só que não, né? Ela foi escrita por alguém que esteve dentro da movimentação punk, né? E do que foi construído e desenvolvido nos idos anos 1980, 1990. Então, é de dentro, né? Não é uma pesquisa feita por alguém que estava de fora olhando para dentro de um grupo social, né? E de uma manifestação cultural. É alguém que estava dentro dessa manifestação cultural e social. Bom, eu não vou me alongar para poder não dar nenhum spoiler, né? Senão acaba entregando o que está aqui nesse livro. E eu vou deixar você com o Antônio Carlos de Oliveira nesse 2º episódio da 4ª temporada do Eu Que Fiz, falando do livro Os Fanzines Contam uma História sobre Punks. Apresente seu livro. Bom, meu nome é Antônio Carlos, hoje eu sou professor de História, hoje não, né, há 30 anos, e eu fui punk lá no final dos anos 70, início dos anos 80, e escrevi alguns fanzines, né? Entre esses, eu peguei aqui, esses são os originais, né? 2 números do Antissistema, entre 84 e 85 eu fiz 4, e 4 números do Aborto Imediato para o Renascer de um Novo Espermatozoide. Esse aqui eu fiz junto com meu amigo Edivaldo, hoje professor doutor em Ciências Sociais pela PUC, e a Tânia Rosângela, que foi minha professora de artes. Então eu já venho de uma história de fazer fanzine e por isso eu sempre tive um interesse muito grande pelos fanzines. Então ao longo dos anos eu fui guardando muito material que saía sobre o movimento punk, que é uma característica de quem participa do movimento, né, não de todo mundo, essa coisa do colecionismo, de guardar coisas referentes ao movimento para você inclusive poder conversar sobre o movimento, né, de uma maneira que você possa defender determinados pontos de vista. Em 86 para 87 eu me afastei do movimento, mas eu sempre tive uma relação, uma proximidade, até por causa do Centro de Cultura Social, um espaço anarquista que na época ficava no Brás, agora fica na República. E lá nesse espaço anarquista sempre teve muito punk que frequentou. Então eu sempre tive muito contato, sempre recebi muito material. Desse colecionismo surgem algumas coisas, né? Em 88 eu fui para a universidade, para a PUC de São Paulo, eu era um aluno bolsista, e tinha uma disciplina chamada Historiografia, e eu fiz uma pesquisa então sobre os fanzines. Inicialmente eu queria fazer um trabalho sobre a questão da violência, mas não deu certo, porque meus professores falaram que eu não tinha os recursos acadêmicos necessários. Aí depois eu fiz um outro projeto que era sobre um acervo sobre o movimento punk, que também não deu certo, meus professores disseram que eu não tinha os recursos necessários, e finalmente
eu então decidi fazer sobre aquilo que eu dominava mais e que eu achava que tinha mais sentido, que era sobre os fanzines. Então eu pesquisei os fanzines de São Paulo, que era onde tinha o maior número de fanzines, mas também já era publicado nessa época fanzines em várias cidades do interior, do litoral e de outros estados do Brasil. E a gente recebia muito fanzine também que vinha do exterior. No período de 1982 a 1984, 81 é quando são publicados os primeiros fanzines, né, o Extremo Unção, do Vlad, da banda Auster, dessa camiseta aqui, e o Factor Zero. E isso foi parte desse colecionismo aí. E aí, em 6 meses, eu escrevi esse trabalho, né, que chama Os Fanzines Contam uma História sobre os Punks, que abrange esse período desses fanzines de São Paulo, mas também lendo desse mesmo período os que foram publicados em outras cidades e outros estados. A ideia de fazer esse livrinho sobre os fanzines, pesquisar fanzines, é porque na época a imprensa ela valorizava muito a questão da violência. E sempre de uma forma muito... como se o punk fosse o pai da violência, que é o que ocorria em São Paulo naquele período. Então a ideia sempre foi mostrar que o movimento punk, para muito além da violência, que de fato acontecia, ele era um movimento cultural e político que tinha muito significado para quem participava do movimento. Então daí surge essa história de fazer o trabalho sobre os fanzines punk. Qual foi a inspiração para o livro? Na época a imprensa deturpava muito exagerava muito essa questão da violência, tanto é que eles publicam uma matéria, né, o Notícias Populares, dizendo que um punk, né, o título era Punk mata a Casa Grande. Então todo mundo pensou, pô, um punk matou o jogador do Corinthians, né, meu? Negócio que vai ter repercussão complicada. Você pegava a matéria para ler, era um punk que matou um outro rapaz cujo apelido era Casa Grande. Então por aí se vê como que era muito explorado do ponto de vista negativo. Até que, num determinado momento, a Folha de São Paulo publica uma matéria e o Clemente escreve uma resposta, vai até o jornal com vários punks e aí cobra o direito de resposta. Quer dizer, isso repercute muito dentro do fanzine e isso é muito bacana, porque mostra de um lado que os punks tinham acesso à informação, a preocupação de saber o que estavam falando sobre o movimento, mas de outro lado também que eles estavam procurando dar uma resposta para essa violência. Então pesquisar os fanzines foi isso, foi tentar resgatar essa história sobre o movimento. E quando eu fui fazer o trabalho, eu tinha acabado de ler, pouco tempo antes, um livro chamado As Greves Gerais de 1917, da professora Yara Yancuri. Ela pega uma série de jornais, principalmente operários da época, né, organiza tematicamente e te traz essa leitura. Então quando você lê o jornal, você forma uma opinião sobre o assunto a partir da leitura da íntegra do jornal, né, dos artigos de jornal. E não um historiador que fica fazendo as análises históricas daquele período. Então o que eu tentei fazer foi isso, foi pegar os fanzines desse período, fazer um recorta e cola, né, no sentido de para dar um sentido a uma narrativa que demonstrasse que os punks, através dos fanzines, tinham muito conhecimento sobre o que acontecia, argumentavam muito sobre aquilo, né, como disse um grande colega professor, o Renato Lauriz Júnior, ele diz assim, a escola é o punk, e o fanzine é a apostila que o punk faz para ele mesmo estudar. Então é exatamente isso, né, o faça você mesmo até nesse sentido. É o faça você mesmo do fanzine, é o faça você mesmo de aprender a tocar para poder ter uma banda, de aprender a se organizar para poder fazer um show, porque aí você tem que convidar outras bandas, você tem que arrumar um salão, ensaiar pressupõe um lugar, equipamento, é toda uma dinâmica que o punk traz ali no final dos 70 e início dos 80, com essa cultura do faça você mesmo que muda muito essa forma de visão da época, né, da juventude, muito habituada a consumir o produto industrializado, esse produto massificado que já vinha pronto, mastigado e digerido, né? Só precisava ser comprado e consumido. Então vem daí
a ideia de fazer esse trabalho sobre os fanzines. Como foi construir o acervo sobre o movimento punk? O processo da pesquisa, como o primeiro projeto não deu, ele se casa diretamente ao terceiro projeto, né, que é discutir a violência através dos fanzines. O segundo, que era fazer o acervo, o que aconteceu? Os professores eles falavam isso na universidade, né? Acho que a grande dificuldade que o pesquisador tem é de conseguir ter material suficiente organizado de maneira clara para que ele possa fazer a pesquisa. Um professor chamado Adilson José Gonçalves comentou muito isso. Eu trabalhei fazendo iniciação científica, então eu vi muito isso de perto. E na época era muito mais difícil do que hoje, porque a gente tinha que fazer as leituras, organizar nas fichas catalográficas, né? Era muito complicado. Não tinha um recurso hoje tecnológico que facilita bastante esse tipo de trabalho. E isso é o aprender, né, do ofício do historiador. Então essa foi uma experiência muito interessante. E aí trabalhar com esse material no sentido de organizá-lo também. Então, de um lado, eu sabia que havia uma necessidade, até para eu poder dar continuidade ao meu trabalho. O Centro de Cultura Social, Jaime Cubeiro, ele é um arquivista aposentado pelo Jornal do Brasil, né? O Antônio Martinez, ele era o bibliotecário do Centro de Cultura Social e eles me ajudaram muito no entendimento de como organizar esse material. Por outro lado, o CEDIC, o Centro de Documentação e Informação Científica da PUC, ele também me auxiliou bastante. Eles queriam que eu fizesse um curso lá, mas na época eu mal tinha dinheiro para pagar a mensalidade da faculdade. Mas eles acabaram me fornecendo material, conversando muito comigo. A professora Yara Cury, ela era responsável por esse espaço nesse período, né? Então eu fui muito bem recepcionado, até por conta do Centro de Cultura Social. A professora Yara tinha toda uma relação também com o Centro de Cultura Social, e eu já era frequentador do CCS desde 1985. Então foi muito tranquilo fazer isso aí. E aí o acervo surge dessa maneira, né? Separando os documentos por tipo de documento: fanzine, panfleto, manifesto, cartaz, cartas, e depois organizando eles cronologicamente, né? Então o material foi organizado dessa forma, mas num período muito curto, que era o material que eu tinha. Quando eu comecei, depois que eu comecei a comentar sobre isso no Centro de Cultura Social, pessoas como Gurgel, que tinham feito parte do Centro de Cultura Social, mas tinham saído e agora, na época, estavam participando dos Carecas do Subúrbio, me deu muito material, né? Acho que ele viu que não tinha mais sentido para ele, como careca, ter aquelas coisas sobre punk, sobre anarquismo. Moésio, hoje da Agência de Notícias Anarquistas lá de Cubatão, o próprio chinês da banda Excomungados, eles me deram material, então o acervo cresceu muito. E no final, né, eu comecei isso lá em 88 por conta da pesquisa, mas eu já vinha acumulando esse material, guardando desde 1980. No final, em 2000, esse material tinha 9.000 documentos, 1.160 fanzines. E hoje ele está disponível pelo CEDIC da PUC, né, o material físico, e eu e o pesquisador João Henrique, a gente está trabalhando para torná-lo disponível através de um site, né, que a gente já tá em construção. Então você vai poder consultar um material online, né, parte desse material, porque não dá para colocar todo ele disponível, até porque todo ele também ainda não foi digitalizado. Então dá para colocar parte desse material online para que qualquer pessoa que tenha interesse possa consultar. Você levou para a academia a cultura punk através dos fanzines, tirando o foco da violência e colocando holofote nas formações políticas. Como foi a recepção no meio acadêmico? Eu escrevi o material, concluí em 92, entreguei para os meus professores, né? E quando eu fui ver, né, o material com o professor na correção, ele me devolveu. Eu falei, aí? Ele falou, não, eu aprendi muito sobre punk, eu não conhecia, eu só sabia o que dizia a imprensa. Eu falei, tá, mas e aí? Aí ele falou assim, você é o único 10 da sala, né? E foi uma coisa muito significativa,
Porque primeiro eu percebi que ele de fato leu, né? Eu dei uma folheada, eu vi onde ele corrigiu erros, ele fez comentário, tudo. Então eu me senti bastante envaidecido com isso. Por outro lado, eu estudava numa sala que tinha gente que fazia história na PUC e algum curso no Mackenzie ou algum curso na USP ao mesmo tempo, né? Porque ali é uma universidade para a classe, era, né? Hoje ainda deve ser, mas era bastante mesmo uma universidade para a classe dominante. Então eu, como aluno bolsista, destoava daquele pessoal ali. Então foi muito interessante esse processo, mas ele foi muito doloroso. Eu fiz em 6 meses o que as pessoas levaram 1 ano e meio para fazer, né? E isso foi bem desafiador, né? Acho que eu tive muita ajuda da minha companheira na época, a Miquelina, que já era uma pessoa formada pela USP, né? Ela me auxiliou bastante, o Centro de Cultura Social me auxiliou bastante, foi muito bacana fazer esse trabalho, mas uma dúvida muito grande sobre o resultado dele. Você pode explicar como os capítulos foram divididos? Quando ele ficou pronto, eu fui fazer uma palestra lá no Centro de Cultura Social. E aí uma parte dos anarcopunk não gostaram muito não, porque uma das coisas que eu dizia, e eu digo assim, eu fui punk. E eles dizem que quem foi nunca... E quem diz que foi, na verdade, nunca foi, né? Como se o fato de ter sido punk, você tenha que ser punk pro resto da vida. E aí eu sempre comentei com eles que há uma diferença entre ser punk e essa questão da rebeldia, né? Que é intrínseca a qualquer um de nós, você é rebelde ou não, né? E a rebeldia sempre foi uma coisa que me acompanhou muito. E parte dessa rebeldia é essa coisa do fazer você mesmo. Então, eu me sinto incomodado, eu vou estudar para poder encontrar a resposta que melhor me atende, né? E não ficar esperando a resposta que venha pronta por outra pessoa. E foi assim, eles sempre houve uma crítica muito grande, por exemplo, essa fase inicial do punk, do pessoal dizer, mas punk não usava suástica, quando usava fazia isso, fazia aquilo. Não, cara, tinha punk que usava suástica mesmo, tinha punk que era apolítico mesmo. Então, por isso que no livro eu coloco essa primeira fase como a fase caverna mesmo, né? É essa fase em que os punks eles estão muito presos a uma forma de entender o movimento que vem da imprensa internacional. Então, assim, não tem uma cultura punk construída pelos punks no Brasil a partir de uma leitura diversificada do que é o próprio movimento punk. Vem muito do que está na imprensa internacional, do que a televisão divulga, mas isso não é generalizando. É lógico que dentro do movimento você vai ter pessoas mais velhas, mais maduras, que têm acesso à informação diferente e que já têm uma visão diferente, mas é um choque entre essas duas visões de como fazer, né? De um lado, esse punk mais violento, destruidor, apolítico, e de outro, esses punks que já têm uma preocupação mais cultural, de construir algo, de transformar, de questionar mesmo o status quo, né? A sociedade da forma como ela está estabelecida. Mas a recepção ao trabalho foi interessante, né? E aí eu estava dando aula na PUC, no curso de extensão universitária. Um rapaz apareceu lá e publicou um outro livro meu, né, que eram textos que eu tinha escrito para a escola, chama Projetos Pedagógicos, Práticas Interdisciplinares. E a partir daí, um companheiro anarquista chamado Robson Akiamé, do Rio de Janeiro, perguntou se eu não queria publicar o meu trabalho, porque ele ficou sabendo do trabalho através de resenhas e coisas que eu comentava e escrevia. Então aí saiu essa primeira edição. Nessa primeira edição tem um problema, né? O Robson tirou as notas de rodapé. E as notas de rodapé, elas davam a entender e perceber que não era eu falando sobre o movimento, mas é aquele recorte e cola que eu comentei. Então, assim, ele tem muita nota exatamente porque é essa coisa de buscar no fanzine, buscar o tema, anarquismo, por exemplo. Então você vai no fanzine, o que fala esse fanzine sobre anarquismo? Às vezes o outro vai se contrapor a esse primeiro. Então você ia fazendo esse recorte e cola para dar sentido na narrativa. Mas não era, a minha preocupação não era eu ser o grande conhecedor do tema.
mas é mostrar que os punks tinham muito conhecimento sobre o tema naquele período e que esse conhecimento vinha a partir da leitura do fanzine, né? Então, aí teve essa primeira, depois tem essa segunda edição aqui feita pela Rizoma, aí eles já colocaram as notas, coisa e tal, já ficou bem mais interessante, porque fica mais fácil de compreender, né? É de 2015, e aí o Centro de Cultura Social, no ano de 2021, relançou, né, dessa vez, e aí ficou assim. Então, esse trabalho de editoração do livro, da capa, que apesar de elas serem extremamente semelhantes, elas são bem diferentes na verdade, tudo isso aí foi trabalho aí, por exemplo, no caso do Robson, do próprio Robson, no caso da Rizoma, da Ângela Barbirato, no caso do CCS, do Newton Mello, né? Então são essas as pessoas que fazem esse trabalho. Como o Faça Você Mesmo esteve presente na construção dessa pesquisa? Como eu estava dizendo, né, começou com esse aqui, que é de 2005, né? E aqui eu já coloquei um dos temas que eu trabalhava na sala de aula com os jovens, né? Tribos urbanas, movimentos culturais juvenis, partindo fazendo um resgate histórico, né? Desde os Apaches, né? Que é um grupo que vive na França na virada do século, né? Em 1900 mais ou menos, que é considerado o primeiro grande grupo rebelde, né? Dessa forma de compreender a sociedade, e vem pelo rock and roll, o rock progressivo, o punk, e chega até o rap nesse período, né, que era algo que também acontecia muito na escola. E aí tem outros dois, um é o grafite na escola e o outro sobre fanzine, que eram coisas que eu fazia na escola com os jovens nesse período aí. Então é legal, assim, o que começou lá atrás no movimento punk, vem dando continuidade com essa coisa da pesquisa acadêmica, mas por outro lado vira projetos dentro da sala de aula, então eles estão produzindo a partir dessa visão que começou lá atrás, né? Essa coisa do punk. E em 2014, o pessoal da Rizoma falou se eu não tinha mais nada, né, interessante para publicar. E eu tinha transcrito uma palestra de 1987, que ia ter um debate, né, no Centro de Cultura Social sobre cultura, e um dos temas foi o movimento punk. E aqui acho que também foi um divisor de água, porque eu cheguei lá cheio da certeza e das razões, né? Jovenzinho, em 1987 eu tinha 22 anos, e um velhinho anarquista chamado Carlo Aldegheri destruiu todas as minhas convicções, né? Ele chegou e falou assim, mas o que querem os punks, né? E o Gurgel, que estava do meu lado, falou assim, nós queremos revolucionar o mundo. Ele falou, pô, mas é só isso, o que vocês vão fazer no dia seguinte à revolução? E aí nenhum de nós tinha resposta para dar. E durante toda a palestra ele fez esse tipo de questionamento, simples, mas extremamente inteligente, que me levou a me questionar muito sobre aquelas verdades, aquelas certezas que eu tinha sobre o movimento punk. Depois na universidade eu fui estudar Piaget e Vygotsky, né? E o Piaget ele fala muito sobre isso, né? Você acomoda um determinado tipo de conhecimento, começa a achar que sabe muito sobre aquilo, a vida vem e causa um desequilíbrio, né? E puxa o seu tapetinho, e aí você tem que assimilar um novo conhecimento até que ele venha se acomodar, mas isso é um processo contínuo, né? É dialético. Então todo dia você está ali sendo questionado sobre as convicções que você tem. E isso por um lado é o Piaget e do outro é o Vygotsky, né? Quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que é você aprender com pessoas mais experientes ou mais velhas do que você, né? Então nesse dia esse velhinho me fez me afastar mais rapidamente do movimento punk e me aproximar muito mais do anarquismo. E no anarquismo o faça você mesmo é uma constante, né? Porque o autodidatismo é uma coisa extremamente importante, né? O autodidatismo é a capacidade de você aprender por você, mas aprender por você junto com outros. Então você está sempre estudando, e nesse processo de aprender você está dialogando com outros sobre aquilo que você está estudando, né?
Então você não espera alguém te apresentar um programa, não espera alguém te apresentar algo pronto para você simplesmente realizar. Então o anarquismo ele veio dar continuidade para mim nessa coisa que eu já vivenciava no punk. Né? Quando os punks lá atrás um dia me questionaram, eu dizia para eles, cara, eu gosto da música punk, eu entendo tudo isso, mas eu não me sinto mais punk, eu não me sinto nessa necessidade de usar um visual para determinadas coisas. Não, eu acredito na rebeldia, acredito na contestação à ordem, acredito na revolução, mas eu não acredito que eu preciso estar vestido dessa maneira, ou gostar só de um tipo de música, ou andar só com um tipo de pessoa para chegar a isso. Né? E essa minha fase dentro do punk ainda não tinha os anarcopunks. Os anarcopunks realmente eles vêm com uma postura totalmente diferente, plural, diversificada. Inclusive é o anarcopunk que traz para o anarquismo uma série de temas que renovam o anarquismo. Né? E de certa forma, se a gente for ver hoje, dentro de vários grupos anarquistas, a gente vai encontrar pessoas oriundas do movimento punk e anarcopunk, né? Então essas são as pessoas que hoje estão à frente do movimento ou estão desenvolvendo ações muito importantes dentro do movimento. Aí o CCS também publicou, né, em 2021, fez uma segunda impressão desse livro sobre o movimento punk, e aí tem uma série de textos sobre essa questão do acervo também, né? De como um acervo foi construído. E tudo isso é na base do faça você mesmo. Você escreve, pede para os colegas ler, eles fazem críticas, comentários, você começa a reescrever. A mesma coisa foi com os fanzines. Eu me recordo do primeiro fanzine que eu fiz, eu levei o Redson do Cólera, né? A gente teve uma relação próxima num período. Aí ele falou assim, pô, você digitou Cólera com um acento no lado errado. Eu falei, e daí? Ele falou, é daí que está errado. Aí eu falei, porra, mas você entendeu o assunto? Interessa o assunto. Né? Na minha ignorância, naquela coisa que eu falei que o Karl Aldeguer vem e vai demolindo, né? Essas convicções. Então era muito comum as pessoas nessa crítica, você ter que parar e pensar e se rever. Depois que o Redson falou isso, é lógico que eu fui tentar rever uma série de coisas. E isso era resultado da dificuldade do meu próprio processo de alfabetização no ensino, principalmente no ensino fundamental, né? Que eu tive muita dificuldade, eu fui um aluno muito indisciplinado, de uma família muito disfuncional, né, para a época, ou até hoje, né, de pai alcoólatra, coisa e tal. Mas então foi bastante interessante olhar para trás e perceber todo esse processo, como ele se dá ao longo de um tempo. Alguma curiosidade ou dificuldade durante o processo de pesquisa e escrita do livro? Uma coisa que eu acho muito curiosa, quando eu comecei a escrever o trabalho sobre fanzine, aí tem uma parte aqui que falava, né, que alguns punks tinham um hábito de tipo, tomar leite e chupar limão para dar ânsia de vômito e vomitar. E aí um rapaz aqui de um bairro próximo disse que ele nunca tinha feito isso, sendo que várias pessoas viram, e que se eu publicasse isso ele ia me processar. E ele se dizia anarquista, e eu achava esquisitíssimo isso, né? Primeiro você provocar o vômito, depois você, por uma informação que você não concorda, você processar o outro se dizendo anarquista. Mas tudo bem. Uma outra coisa que eu achei muito curiosa, que é essa dificuldade de compreender o anarquismo também, é que tem uma proposta, acho que feita pelo Renato Oliveira, no fanzine Alerta Punk, em que ele fala assim, a gente tinha que criar um clube, né? E para entrar, porque na época tinha muita violência, uma briga entre São Paulo e ABC, que é pouco comentada nos fanzines desse período, só vai aparecer no fanzine do Paulão, do Dia D, de São Caetano do Sul, né? E acho que pouco comentada também, porque você ia ter que começar a dar nome aos bois, e aí você se coloca numa evidência muito negativa. Os fanzines também retratam uma discussão muito séria, que é o verdadeiro punk versus o falso punk, que começa já lá atrás, sempre teve muito isso, né? Acho que é esse excesso de testosterona que os homens dentro do movimento tiveram e têm até hoje, né? Então, vem essa história da violência, e aí ele propõe criar um clube. Só que para entrar no clube você tinha que fazer uma carteirinha. Aí eu perguntei, isso está no fanzine, aí eu li, né? Eu perguntei para ele, mas e aí? Como é que você vai saber se eu não sou um falso punk fazendo uma carteirinha?
Ah, mas aí vão ter punks que vão julgar se você pode ou não fazer parte do clube. Tá bom, então fizemos as carteirinhas, só pode entrar quem tem carteirinha. Aí eu chego lá com mais 5 amigos meus e resolvo entrar. Vocês vão fazer o que para me impedir? A gente chama a polícia. E entendia isso como uma proposta anarquista, quer dizer, que você chama a polícia para impedir o outro de entrar porque você selecionou quem é verdadeiro e quem é falso. É a contradição da contradição, né? Mas isso está no fanzine, isso é muito legal, porque mostra o amadurecimento dessa cultura, né? De como ela vai se solidificando, de como ela vai se revendo, de como ela vai se questionando, até ela se diversificar depois, né? E aí até hoje a gente tem punks que tem as posturas dos anos 70, dos anos 80, mas uma diversidade enorme de pessoas dentro do movimento propondo e fazendo coisas diferentes. Como foi o seu contato com a literatura? Então eu comecei a ler através das histórias em quadrinhos do meu pai, né, do HQ. Quando eu era criança, minha mãe era muito repressora, então a gente não podia sair muito na rua, principalmente que eu moro num bairro muito na periferia, até hoje moro no mesmo bairro, né? Principalmente na fase que ela ficava em casa, quando ela foi trabalhar, não, porque aí a gente não ficava mais em casa de jeito nenhum. Mas eu comecei lendo os gibis do meu pai, depois passei a ler os jornais esportivos, né? E quando eu comecei a ler de fato, uma das coisas que eu me recordo que foi, além de ler aquela coleção Vagalume, que eu gostava muito, era uma coleção que a gente leu na escola, uma coisa que eu me recordo muito, assim, de um primeiro livro que eu li, é que a gente estava na quadra da escola e tinha saído da cadeia um bandidão. Bandidão mesmo, assaltante, o cara tinha puxado um bocado de ano de cadeia. E ele chegou, sentou ali, a gente ficou conversando e de repente ele falou de um livro chamado Papillon, do Henri Charrier, O Homem que Fugiu do Inferno. E depois, né, teve um filme, coisa e tal. Já teve até regravações do filme. E eu juntei o dinheiro, que eu trabalhava na época, mas na época a gente dava o salário para a mãe da gente, ela devolvia o que ela achava que era justo para nós. E eu juntei um dinheirinho e comprei esse livro do Henri Charrier. Eu era tão duro, e tinha tão pouco acesso que eu li 13 vezes o mesmo livro. E o livro tem quase 500 páginas. Depois eu li O Banco, que era a continuidade desse livro. Então a literatura sempre foi um negócio muito importante para mim, né? Eu li muito, leio muito até hoje e acho extremamente importante, mas eu comecei lendo HQ. E eu tenho amigos, vizinhos meus, que o pai não permitia que eles lessem HQ porque aquilo não era literatura de verdade. E eles falam até meio ressentidos sobre isso. Qual o seu livro de cabeceira? Eu não tenho livro de preferência, né? Eu tenho o livro do momento, ou a necessidade do momento. Então, dependendo da minha necessidade profissional, ou a minha necessidade emocional, a minha curiosidade, eu vou ler sobre um determinado tema. Qual o seu calo literário? Eu não consigo dizer que tem um tipo de livro que eu não consigo concluir a leitura, né? Tem livros que quando eu começo a ler, ou outros se impõem pela necessidade, ou eu vejo que aquilo naquele momento não tem muito a ver comigo, eu deixo de lado também. Hoje eu já não me sinto mais obrigado a começar e terminar um livro, não. Eu vou deixando de lado. Qual o livro mais velho na sua estante? Eu tenho uma biblioteca relativamente grande, com mais de 1.800 livros. Hoje é o mais antigo, mas no passado não era, né? Porque na verdade eu já me desfiz de 600 livros. Quando o acervo foi para o CEDIC, eu também tirei da minha casa 600 livros. Mas eu tenho um livro chamado Maximalismo, que é Maximismo ou Bolchevismo, né? Do Hélio Negro e Edgar Allan Poe, que é de 1919, discutindo a questão da Revolução Russa, né? Então é um livro antiguíssimo, né? Que tem mais de 100 anos hoje. Então eu tenho muito HQ, né? Porque eu gosto muito, então eu tenho uma coleção bastante diversificada de HQ, que não entra na conta dos livros. Então tem muito mais do que eu estou dizendo aqui. Uma coisa puxa a outra. Um livro que eu adorei ler e que sempre é uma referência muito grande, no final de ano agora eu comprei 2 exemplares para dar, Sonata da Última Cidade, de Renato Modernel.
né? Eu estudei história, mas eu acho que eu aprendi muito sobre história nos romances. Machado de Assis, Lima Barreto, nossa, Lima Barreto. Mas o Renato Modernel faz uma pesquisa brilhante sobre a questão da história de São Paulo, explicando, né, onde tinha tourada, que era na Praça da República, porque que as ruas têm nomes similares. E ele conta essa história, quem conta essa história é uma mulher negra, ex-escrava, e o tempo de duração do livro é contado pelo número de menstruações que essa mulher tem. E o final do livro, que eu acho brilhante, ela está nas Perdizes, ali perto da PUC, os caras estão fumando maconha na PUC, e ela lá de cima do prédio, ela sente o cheiro e fala assim, e ela pensa, né, nossa, eles estão fumando os mesmos cigarros que os índios fumavam no lugar onde era um caminho dos indígenas, né? Então é um livro que para mim sempre foi brilhante. E um outro que eu sempre comento muito é Revolução no Futuro, do Kurt Vonnegut, né? Uma visão distópica já na década de 80 que ele escreve o livro, e é muito louco porque ele separa o mundo entre cebosos e cheirosos, técnicos e administradores. Então ele diz que a sociedade no futuro, para você ascender socialmente, você tem que fazer vestibular, senão você vai ser um ceboso e cheiroso, né? É uma pessoa que não tem profissão. E os técnicos e administradores são as pessoas que têm nível superior. Ele vai visitar, né, a cidade onde ele nasceu, quando ele era ceboso e cheiroso ainda, e no caminho ele vê sempre as pessoas pintando a mesma ponte. E um dia ele para e vai ver, ele não consegue encontrar a primeira tinta que foi passada na ponte, ele fica cortando com um canivete. Quer dizer, as pessoas estão sempre repintando a mesma ponte. E quando ele chega na cidade, sempre tem um desfile. E ele começa a se questionar sobre isso. E a conclusão é que ele chega é que como as pessoas estão desempregadas, elas ficam procurando coisas para preencher o tempo. É bastante triste a gente imaginar uma sociedade como essa no futuro. E eles fazem uma revolução, e uma das últimas coisas que eles dialogam na revolução é: eu queria tomar um suco de laranja, diz o administrador. E o ceboso e cheiroso fala assim, não, peraí, vamos consertar a máquina. Quer dizer, eles não sabem simplesmente pegar e espremer a laranja para fazer o suco, eles têm que consertar a máquina, quer dizer, eles têm que voltar a fortalecer aquilo que eles destruíram anteriormente, que é essa sociedade extremamente industrializada e excludente, né? Então são livros assim, mas esses são dois entre muitos que eu poderia citar, né, e que são coisas que eu gosto muito. E também não sigo muito autores nem nada não, eu leio o livro que me cai às mãos. Eu pego muito livro na biblioteca da escola, eu trabalho numa escola estadual, vamos ser honestos, né? Pelo menos isso o governo do estado investiu bem, então a escola tem uma biblioteca diversificada, às vezes você chega na escola, títulos que foram divulgados e comentados no ano anterior estão lá. Então eu pego muito livro na escola, gosto muito de olhar, sapiar o que tem ali, até para poder comentar com os alunos, né, sobre essa literatura. Mas é isso então, sim, eu agradeço a oportunidade, né, para o pessoal do canal Eu Que Fiz, para a Deise, né, pela oportunidade de estar aqui podendo comentar um pouco do meu trabalhinho aí sobre os punks. E qualquer coisa que a gente puder ajudar, é fácil de me encontrar pelo Facebook. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui e obrigado. Quanta história, né? É bacana ver alguém com tanta experiência e uma visão crítica, com embasamento científico, mas também com a visão de dentro de um grupo social e cultural como o movimento punk, falando de suas experiências e desafios para desenvolver pesquisas e manter a memória preservada, né? Que é um grande desafio no nosso país, ainda mais em nichos considerados menores e mais à margem, né? Como é o punk. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para poder acompanhar o trabalho do professor, do Antônio Carlos de Oliveira, e também informações sobre onde encontrar o livro, para conhecer o CCS-SP e também os autores e livros que ele citou no decorrer do episódio, tá bom? E para você ficar com vontade de ler o livro, eu vou ler um trechinho.
Vamos lá, eu separei aqui um trecho que é do capítulo 2, entrando no assunto. O objetivo mais importante deste trabalho, que prevaleceu acima de tudo e que deveria ser próprio de todo pesquisador, é o de divulgar ao máximo o material conseguido, contribuindo para novas e melhores pesquisas sobre o assunto. Assim, pretendo divulgar o material de um movimento que, apesar de toda especulação, é pouco conhecido em sua essência, socializando as possibilidades de estudo e debate sobre o tema e a sociedade em que se insere. Não tenho a menor intenção de esgotar o assunto e achar que já foi dada a palavra final sobre qualquer questão relacionada ao movimento punk. Também não é minha intenção negar as contradições existentes no mesmo, mas, na medida do possível, apresentá-las. Bom, dá vontade de ler, não dá? Então, tá aí, ó, na descrição do vídeo tem todas as informações para conhecer o trabalho do professor Antônio Carlos de Oliveira e também o link para adquirir o livro, tá bom? E se você curtiu esse episódio, eu vou te pedir para dar um joinha aqui no vídeo e compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com os seus amigos, para que mais pessoas conheçam o Eu Que Fiz e o trabalho que é feito para divulgar os autores independentes e as pessoas que fazem literatura, pesquisa, enfim, que trabalham com esse objeto tão interessante que é o livro, tá bom? Bom, e se você tem vontade de participar do programa ou indicar alguém para participar, conhece algum autor, descobriu algum autor aí em alguma feira de impressos independentes que você foi, enfim, me manda um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com e eu vou ter prazer em trocar uma ideia com você e colocar a sua ideia, a sua dica ou até mesmo o seu livro aqui num episódio do Eu Que Fiz, tá bom? Bom, é isso, chegamos ao final do episódio. Como eu sempre digo, só a arte salva. E como diz Elisa Lucinda, o livro é a passagem mais barata para você conhecer o mundo. Então, permita-se abrir um livro e conhecer outros universos, tá bom? Então é isso, até o próximo episódio. Um beijo e tchau!